Dá pra falar com esse barulho? Aí eu que não consigo falar. Fala galera, amantes da arte suave, aqui é o professor Barbosa com mais um Fala Barba. Então você que não é inscrito aí no canal, não se esqueça, dê seu like, compartilhe, favoritem e deixe aí os seus comentários. E acione também o sininho de notificação. E hoje vamos falar de um assunto que foi bem polêmico. Todos comentaram, grandes professores, tanto aqui do Brasil quanto lá de fora, fizeram grandes comentários em cima desse acontecido. Que também foi um comentário do grande atleta, do Gordon, falando sobre a diferença entre os brasileiros e os americanos e como essa diferença vai aumentar daqui a alguns anos. Eu também vou tecer os meus comentários em função da experiência que eu tive ao longo dos anos e a experiência que eu ainda tenho com a luta, com pessoas que competem em diversas áreas. Como eu vim do judô, também posso falar muito sobre isso, que é sobre a cultura do esporte. Por que muitos professores fizeram esse comentário e por que muitos atletas sentem isso na pele? O que nós vivemos aqui no Brasil é uma realidade muito diferente em relação ao que se vive na América, se vive em países desenvolvidos, onde o esporte tem o seu valor, onde o governo vem, coloca as fichas no esporte de base, no esporte de formação. Se vocês notarem, todo grande país com um histórico de grandes atletas, o esporte é incentivado desde a raiz da criança. E por que o esporte? Vou dar um exemplo de um grande personagem do esporte no Japão e que representa muito para quem é do judô, o sensei mestre Jigoro Kano. O professor Jigoro Kano é pai da educação física no Japão. E por mais estranho que pareça, ele é o cara que codificou o judô. O primeiro esporte que foi introduzido através do professor Jigoro Kano com essa filosofia de que o esporte pode mudar uma nação foi o beisebol. Para vocês verem, ele não colocou o judô, colocou o beisebol. Através da influência dele e do trabalho realizado de anos, ele conseguiu colocar o esporte como uma diretriz para que um país possa se desenvolver e se desenvolver muito bem. Porque se aplicar no esporte de base, e nem vou falar sobre esporte de competição, porque a competição é uma consequência de trabalho bem feito. A competição é apenas consequência do que um país faz para os seus cidadãos, do que um país faz para os seus atletas. Por quê? Porque você ensinando, dando o esporte como uma diretriz, você dá o que para a sociedade? Disciplina, organização. Independente se o cara é competidor ou não, o esporte te traz disciplina, porque ele tem que estar no horário, ele tem que ouvir o professor e para que ele possa render, para que as coisas possam acontecer, ele tem que estar focado, disciplinado, olhando e prestando atenção no que está fazendo. E você tratando a criança dessa forma desde da tenra idade, você vai ter com certeza grandes cidadãos. E um país com grandes cidadãos, com certeza vai ser um grande país. Em tudo, em infraestrutura, na educação, na saúde, o país vai conseguir se desenvolver plenamente justamente por causa do esporte aplicado desde a tenra idade, desde a criança. E vou dar um exemplo à parte aqui no Brasil, que é o futebol. Se diz aqui que é o país do futebol, a meca do futebol. Mesmo o governo não investindo no esporte de base, o governo, mesmo em âmbito federal, estadual ou municipal, não se investe em base, em qualquer esporte. Vamos trazer o futebol porque é um esporte que é de fácil acesso a todos. Existem muitas escolinhas, querendo ou não, é de incentivo privado, no intuito de realmente ganhar dinheiro, de se fazer atleta. As escolinhas estão inseridas aonde? Muito em periferia, muito em cidades do interior, onde existem aí grandes talentos, em escolinhas de futebol organizada pela iniciativa privada. Clubes que colocam essas escolinhas para poder tirar novos talentos. Temos esse exemplo do futebol. Eu vou trazer o exemplo do jiu-jitsu, onde foi a grande polêmica, onde os professores colocaram aí as suas opiniões e as suas conclusões de fatos, que isso é um fato, que é o que está acontecendo, e o ADCC mostrou muito bem isso. O jiu-jitsu no Brasil
Brasil, apesar de estar aí inserido em muitas academias, muitos professores e muitas academias aí, um grande nome, têm aí os seus projetos, institutos, em que trabalham com garotos da periferia. Mas algumas academias trabalham ainda de uma forma errada, veem o jiu-jitsu como formador de campeões. Não. Quero ver a modalidade fazendo formador de campeões na vida, como grandes cidadãos. Competição, ela vem como consequência de um bom trabalho. E a maioria desses projetos sociais não são projetos sociais, são projetos pessoais, onde o professor não tem ajuda de ninguém, é apenas ele e algumas pessoas que possam ajudar, ou a comunidade ali em comum possam ajudar. Não tem nem estatutos como associações, ONGs, federações, é um projeto pessoal. Muitas vezes a academia não tem nem um CNPJ, mas o professor trabalha pensando em trazer o garoto como um futuro campeão de jiu-jitsu. Errado, pensamento errado. Você quer ter uma grande nação? Conserte a sua criança, para que ele seja um ótimo cidadão. Esse ótimo cidadão, com certeza, vai formar muitas outras pessoas que com o tempo vai se transformar, alguns vão se transformar em campeões de jiu-jitsu e campeões na vida. Mas o propósito mesmo é fazer campeões na vida. A América, Japão, grandes países desenvolvidos, tem isso como projeto, um projeto de nação. E é nisso que nós temos que trabalhar. O jiu-jitsu aqui no Brasil está preso a isso. Com esse pensamento, na maioria das vezes, você trabalha pelo lado errado. Força o garoto a ser competidor, mas não dá condições dele ser um grande cidadão. Nós temos que sempre estar observando para que ele seja realmente um grande competidor. É uma situação que envolve muitos pontos interessantes e necessários. Ele precisa ter condições de treino. O que é condições de treino? Um lugar bacana, arejado, um lugar limpo. Muitas vezes essas academias não oferecem essa estrutura. Capacidade intelectual, o garoto tem que estudar. O intelecto influencia diretamente no desempenho do atleta. Os atletas americanos, os atletas japoneses, os atletas canadenses, todos são formados, todos têm nível universitário. E isso é uma primícia. O intelecto influencia diretamente na condição do atleta. Muitas vezes o cara é um grande competidor, mas intelectualmente ele é fraco. Ele vai acabar aquela vida de atleta, porque a vida de atleta acaba, e o que ele vai fazer da vida? Se ele não tiver um intelecto para poder compreender as coisas que o rodeiam, para compreender o mundo à sua volta, como ele vai ser um grande cidadão? Como é que ele vai poder dar exemplo a outros? Como é que ele vai arrastar pessoas para essa vida? Porque também trabalhamos com exemplo. Precisamos ter bons exemplos. Grandes atletas, grandes responsabilidades, como dizia aí o Homem-Aranha, o tio do Homem-Aranha. Como que chama ele, diretora? Tio Ben. O tio Ben, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Os atletas têm essa grande responsabilidade. Não é ser apenas um grande atleta. Ele tem que arrastar multidões para o bem, para que a sociedade em geral cresça de uma maneira boa, com bons exemplos. E o bom exemplo arrasta. Se hoje nós temos essa imensidão de atletas de jiu-jitsu, essa imensidão de atletas competidores, é porque tivemos exemplo. Imagina se os exemplos, desde os primórdios, fossem grandes exemplos. Exemplos de grandes cidadãos que para poder formar uma grande nação. Os Estados Unidos, Japão, eu dei esses dois lugares porque fica muito mais fácil de nós visualizarmos. Mas existem aí outros países que investem nas suas crianças no esporte. E isso é extremamente necessário para que possamos arrastar, criar uma grande nação, grandes pessoas, grandes atletas e grandes competidores. E aí vem a grande pergunta. Nós brasileiros vamos ficar atrás do jiu-jitsu americano? Não. De forma alguma. A quantidade de gente que pratica jiu-jitsu no Brasil é imensa. O talento do brasileiro é inata. O BJJ, que foi criado por nós brasileiros, ele é uma questão também cultural. Todas as vezes que nós quisermos analisar determinadas situações, precisamos ir no fundo da raiz. São situações culturais. Como a cultura influencia no desenvolvimento de uma nação. Como a cultura influencia no desenvolvimento de um esporte. E querendo ou não, o nosso esporte
é influenciado pela nossa cultura. A cultura americana é uma coisa, é a cultura do esporte em geral. Eles se propõem a fazer uma coisa e fazem corretamente, da forma que tem que ser. O brasileiro ainda é muito jogadinho. Ele faz da forma que ele acha que tem que ser e não da forma que deve ser. O cara não treina corretamente, não faz as repetições necessárias que tem que ser feitas, não ouve o professor da maneira correta, pouquíssimos atletas competidores ouvem o professor da maneira correta. A desistência, muitas vezes a desistência de Vou dar um exemplo. Você pode contratar o melhor preparador físico do mundo, o melhor preparador físico do Brasil. Aí o cara vem e começa a trabalhar com um atleta. Como todos nós sabemos, trabalho não é mágica de um dia para o outro. Você leva um tempo de adaptação. O preparador vai conhecer primeiro o atleta, passar o treino. Só que, para que o atleta consiga se adaptar àquele treino, vai levar um tempo. Para que o atleta comece a render em cima do planejamento daquele preparador, vai levar um tempo. É o tempo de adaptação, progresso. Qual é esse tempo? Não sei. Tudo vai depender do tempo de maturação, não só física, mas cognitiva, psicológica do atleta. O cara faz 1 mês, 2 meses, 6 meses, o resultado não é como ele gostaria, o que ele faz? Troca. Está numa academia, numa equipe, não vê um bom resultado, o que ele faz? Troca. Isso é ruim, diferente do americano. Ele entra num padrão de comportamento e se mantém firme e forte. E isso, a longo prazo, traz grandes resultados. Podemos ver isso com o próprio Gordon, com o seu técnico. Ele está aí há quantos anos com o mesmo técnico, o John? Tá bem, calma. Não. A minha diretora fica brava, né? Mas não é babar o ovo, é falar que ele faz a coisa correta. Aí temos um exemplo aqui maravilhoso, que está dando extremamente certo, que é aparecer o Melk Galvão com seus alunos. Melk tem o filho como exemplo. Tudo que ele pede para os garotos fazerem, os garotos vão fazendo. O trabalho não é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é a longo prazo. E o trabalho não terminou ainda, o trabalho ainda está no meio do caminho. Imagina, tudo garotinho, 20 anos no máximo. Até os 30 anos tem mais 10 anos para render. E com certeza todo mundo pensa em ganhar dinheiro. Fato. Precisamos ganhar dinheiro com o que nós fazemos. Se eles não tinham nada, eles trabalhavam com rifa há 4, 5 anos atrás. Hoje as pessoas correm atrás dele para bancar, não só bancar os garotos dele, mas o projeto de vida dele, que é o projeto que ele tem lá em Manaus. Isso é a longo prazo. E se os garotos se mantiverem firmes e fortes com o Melk, que é um excelente exemplo a ser seguido por nós brasileiros, por nós professores, e atletas também. Você tem que seguir seu professor, se manter firme e forte no planejamento de treino. Não é de um ano para o outro, não. E também tem o outro lado. Por mais que você treine, qual é a garantia que você vai ser campeão? Me fala. Não existe garantia de ser campeão. Ninguém te dá essa garantia. A única garantia que eu passo para o meu atleta é que ele vai ser bom. Agora, ser campeão é uma outra parada. Converso com vários preparadores físicos, excelentes preparadores físicos. Vou até falar sobre um, que é o Rafael Ribeiro. É um excelente preparador físico, faixa preta de jiu-jitsu, judoca, sabe tudo sobre. Conversando com ele outro dia, ele, Barbosa, o que eu dou para os meus atletas? A garantia, estatística, número. Ele estava num patamar, vou jogar ele num outro patamar. Isso é número, estatística. Agora, se ele vai ser campeão, é uma outra parada. Tem essas inflexões aí, a pessoa também pode não conseguir atingir em função de N motivos. O atleta também tem o tempo de maturação e também não é a garantia que ele vai ser campeão. E os professores que hoje em dia também estão procurando se especializar. É necessário procurar se especializar. O professor Melk é um grande exemplo disso daí. Adorei o Melk com seu grupo de atletas aparecendo no cenário mundial do jiu-jitsu. São exemplos a serem seguidos. Está procurando crescimento. E por falar em crescimento, todos nós precisamos aprender, precisamos crescer, precisamos adquirir conhecimento. E para você que está procurando conhecimento e crescimento, clica aqui no nosso link. Nós vamos estar preparando para você um curso excepcional para que você que é profissional do jiu-jitsu, que ama jiu-jitsu, aprenda um pouco mais. Clica aqui e já faça a sua pré-inscrição. Dias 15 e 16 de outubro, agora, aqui em São Paulo. Clica aí e faça a sua pré-inscrição. Bom, pessoal, e me perdoem, o vídeo ficou um pouco extenso,
Mas o assunto é extenso. Eu tentei resumir o máximo possível na cultura do esporte, como é importante ter a cultura do esporte e um governo que aplica na cultura do esporte, coisa que não acontece aqui no Brasil, infelizmente. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe, favorite, acione o sininho de notificações e deixe aí os seus comentários, porque semana que vem também temos outros assuntos muito importantes para você que é amante da arte suave. Valeu? Um beijo no coração. Até semana que vem. Osso. Se puder não falar, ele vai falar. Por mais baixo que ele fala alto. Faça a sua... E para você que está procurando crescer...